que vocês acham, gente? Vocês acham que isso aí, essas pesquisas estão corretas, não estão corretas? Mano, eu nunca acreditei em nenhum tipo de pesquisa, porque eu sei que qualquer pesquisa pode ser direcionada. Pega o Zema lá em Minas, na eleição passada. Ele leu os problemas lá, né? Ele ganhou, tanto que tava lá embaixo. Né? Tava lá embaixo, ganhou com 70%, né? E aí a outra situação que eu vejo é assim, ó. Eu não vejo, por exemplo, e eu vou falar assim da nossa região, né? Que é onde a gente vive ali. Eu não vejo, por exemplo, eu não sei se isso ainda é muito comum, mas, por exemplo, carros adesivados do Lula, por exemplo, eu não vejo. E do Jair Bolsonaro eu vejo bastante. Sim. Não sei se tem investimento para isso ou não, mas é uma coisa que eu vejo, é visível. A outra, por exemplo, é quando você falou de alguns comícios, algumas participações, onde você tem um evento feito pelo PT, e eu não vejo força popular, pessoas, e eles são super enganjados, a gente sabe que eles têm uma união muito forte, mobiliza, né, leva a galera mesmo. Nunca vi números expressivos. E quando você vê, por exemplo, vamos falar as motocicletas aí do Bolsonaro, por exemplo, você vê milhares de pessoas. Eu falo por mim, cada um fala por si, né? Vamos dizer assim, né? Eu ando em Ribeirão Preto, dois dos bairros mais ricos até as pessoas menos ricas. E a impressão que me passa, eu tenho um pinico aqui e outro pinico aqui. A veneno vai entrando, vai fazendo a massa lá dentro. É de que, a impressão minha, é de que essa eleição é como uma luta de boxe de 12 rounds. Vai até o final uma trocação muito grande, e quem ganhar vai ganhar na papeleta, aí vai para os jurados. A diferença vai ser muito pouca, ou para um ou para outro. Essa é a impressão que eu tenho. Sério? Porque assim como eu chego num lugar, e normalmente é os lugares que eu sou mais bem recebido, que é a votação pro Jair, correto? E eu saio dali e vou num outro ambiente completamente... Porque eu sou um candidato a deputado, então eu tenho que ir em todos os ambientes. Claro, você tem que entender todas as demandas, né? Eu chego num outro ambiente, o outro ambiente já é praticamente... Ontem mesmo, eu estive num bairro que até falei com um amigo meu. Parece que daquela rua para cá muda tudo, correto? Que coisa de louco, sabe? Agora é interessante. Então, eu não sei se ouvir 2.000 pessoas é o suficiente para desenhar um quadro. O que pode acontecer digamos assim, induzir a pessoa. O cara votar de quem está na frente. Eu faço uma pesquisa... Sempre foi isso no Brasil, né? Você induz. Isso pode induzir, pode atrapalhar. Você deve convir comigo que boa parte das pessoas não são nem Jair e nem Lula. E eu concordo com isso. Não é verdade? Essa boa parte pode ser induzida pela... Talvez seja esse o trabalho que eles estejam falando. Que você falar do Jair na Folha de São Paulo é falar do alho lá pro capeta, velho. Eu nem sei se é certo ter essas pesquisas, cara. Tem uma enxurrada no Congresso querendo proibir a pesquisa. Me fala uma coisa. Você falou assim que tem uma grande maioria que não é nenhum nem outro. O que eu vejo é como se fosse 30-30, tipo 30% Lula, 30% Jair, até nessa linha de pensamento que você falou que é muito parelha, e seriam 40% que não quer nenhum nem o outro. Eu não quero nada com nada. Entendeu? Por que então tem essa polarização Jair, Bolsonaro e Lula? Você tem 40 que é o suficiente para ganhar de qualquer um deles e não manifesta ninguém? Não sei, ou não se manifesta ou vai se manifestar no dia. Eu acho. Entendeu? No dia é o que você falou. Então, no dia pode ter uma surpresa. Pode ter uma surpresa muito grande. Eu já vi eleições assim. Eu mesmo participei de eleição. Eleição minha que eu ganhei para prefeito, entre aspas, compreende? Era uma eleição que eles iam fazendo pesquisas e eu estava sempre embolado na parte de baixo. De repente eu passei a embolar na parte de cima. Compreende? Aí, de repente, eu passei na pesquisa. Os que são de Ribeirão Preto vão lembrar muito bem a entrevista no Wilson Tônio. O Wilson Tônio foi um jornalista que teve em Ribeirão Preto muito polêmico, em que ele começou a entrevista e eu já estava à frente, faltava 10 dias para a eleição. Eu fui o último a ser entrevistado por sorteio. E ele começou a entrevista falando: o senhor, de uma forma impressionante, todo mundo sabe que fala muito bem nos seus comícios, nas esquinas, veio subindo nas pesquisas a ponto de estar liderando pela última pesquisa Ibope, não sei o quê. Compreende? O que o senhor acredita isso? O senhor acredita isso
a fala popular, a sabedoria popular de que o senhor não passa num exame de sanidade mental? Ele me perguntou desse jeito. Entendeu? Não, mas você viu. E ele era contra a minha pessoa. O cara começa uma pergunta assim, a sabedoria popular, o povo me impôs que não aceita o corrupto devido à falta de sanidade mental. Eu peguei, ele tinha uma fama, né, de não ser muito homem, vamos dizer assim. E eu falei, olha, a sabedoria popular é irrebatível, compreende? Se o povo está dizendo isso de mim, é porque o povo tem a sua razão. Assim como se o senhor sair às esquinas, o senhor vai ver o que o povo fala do senhor, que o senhor não é muito homem. Até hoje é outra expressão que eu não vou usar aqui. Compreende? Ele tirou o programa do ar. Então, caramba. Eu acho que, sei lá, sabe, eu não sou muito religioso, não. Mas é como diz as vovozinhas lá, que Deus abençoe aquele que ganhasse. Entendeu? Apesar que, voltando ao assunto inicial da nossa conversa aí, nenhum dos dois tem as propostas que deveriam ter. Sim. Ou seja... Eles não têm proposta, parece. Eu não vi plano de governo de nenhum dos dois. Compreende? A proposta de dizer, olha, o Brasil não pode mais aceitar andar com esses passos, andar dessa forma. O Brasil ou se levanta... ou se assume como um protetorado estrangeiro. Mas um deles já estava vendendo o Brasil já há um tempo já, né? A gente também tem que lembrar bem da disso verdade, aí, né? se eu pegar a história, há séculos o Brasil... BNDES financiou várias obras aí para fora do Brasil, a gente mandando dinheiro para fora. Desde que o Fernão de Noronha chegou e arrendou o país com o rei de Portugal... Esse sempre foi o se eu pegar o que foi feito durante o período dos governos militares, a entrega. Foi isso também. Se o senhor pegar isso ou coisas diferentes, pegar o que Juscelino fez, compreende? O Jânio Quadros, quando assumiu a presidência da República, ele disse que os primeiros 30 compromissos dele eram com banqueiros estrangeiros, para acertar os valores dos dividendos do que o Brasil deveria pagar, de que ele não atendeu nenhum dos 30 banqueiros. Compreende? Também teve o caso lá em Minas Gerais, da Hannah Mining, exploradora de minérios, que ele mandou desapropriar e tirar dos americanos, porque estavam levando minério sem pagar um centavo. Compreende? Caraca! Então isso é tudo muito sério, muito sério. E, evidentemente, não aguentou 7 meses de governo. Você pega o próprio Getúlio. O Getúlio, à época, criou um problema muito sério, mas logo veio a guerra e ele teve que aderir um lado ao outro. Então, aderiu ao lado americano.